Bem-vindo ao debate Unibrasil, que é transmitido pela TV Campus. Nesse programa, vamos falar sobre vários temas. Você pode acompanhar entrevistas sobre temas da atualidade, como saúde, entretenimento, esportes, política, entre outros. E falando em política, o assunto de hoje é sobre a Operação Lava Jato, que completou 2 anos, considerado a maior investigação já realizada no país, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Ela contabiliza números como 990 anos em penas acumuladas, 134 mandados de prisão expedidos e 93 condenações criminais. Já foram recuperados quase 3 bilhões para os cofres públicos, segundo a Força-Tarefa da Investigação. E para este debate, nós convidamos 2 professores que vai comentar sobre o assunto. O Bruno Lorenzetto, ele que é doutor em Direito e também leciona aula no curso de Direito da PUC e no mestrado aqui da Unibrasil. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também o professor Francis Hicken, ele que é mestre em Ciências Políticas e ministra no curso de Direito aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela presença de vocês aqui no Debate Unibrasil. Agora, professores, vocês acreditam que há uma motivação política por trás dessa operação, já que o Partido dos Trabalhadores está em evidência, até mesmo na mídia? Acho que especificamente uma motivação política, não. Mas, obviamente, que alguns setores da sociedade utilizam isso como uma forma de transformar uma situação dessa em uma situação política. Óbvio, envolvem políticos e, obviamente, existem situações em que o campo político acaba se apropriando dessa investigação especificamente. Mas uma motivação especificamente política por parte, talvez, da Polícia Federal ou da Justiça Federal, acredito que não. Pelo menos gostaríamos que não. Agora, professor, que você De fato, acredita? não parece que existe um alvo que foi traçado especificamente, ou uma conspiração contra o Partido dos Trabalhadores em específico, até porque o número de partidos que acabaram também envolvidos na Lava Jato é bem mais amplo do que único exclusivamente o Partido dos Trabalhadores. O PP, e dentre outras siglas, também fazem parte do rol das pessoas que estão sendo investigadas e, na verdade, a gente está num momento de espera, porque boa parte desses políticos ainda vão ser julgados pelo STF. Então, parece que tem muita coisa por acontecer ainda dentro da Lava Jato. Agora, vocês acreditam que a condução coercitiva do ex-presidente Lula, ela foi legal ou inconstitucional, professor? Na verdade, acredito que alguns procedimentos podem ter ultrapassado uma questão do bom senso, uma questão até mesmo de alguns direitos e garantias fundamentais que podem ter sido, de alguma maneira, colocados em xeque. Mas é óbvio que a situação do presidente Lula poderia ter sido conduzida de outra maneira, né? Tanto é que ele não estava foragido e não estava impedindo as investigações. Entretanto, acredito que, na medida do possível, apesar de todo o estardalhaço da imprensa, enfim, as conduções, em boa parte, estão sendo bem levadas pelo juiz Moro. Inclusive, na nota em que ele determinou a condução coercitiva do Lula, havia uma determinação específica para se tomar um cuidado, se tentou ter algum tipo de cuidado com o procedimento. E acredito que a nossa preocupação nesse momento deve ser justamente com esse procedimento. A questão não deixa de ser política, porque a gente está falando aqui do ex-presidente do Brasil, que teve altíssimo índice de aprovação por parte da população, e é uma pergunta que é difícil de ser respondida, porque como procedimento técnico isso é possível. A questão é como isso vai ser utilizado e contra quem isso vai ser utilizado no momento específico. E isso acabou por gerar uma grande inflamação política por parte do país, né? E o medo que a gente acaba por ter a respeito disso é de que o país venha a ficar rachado, você tenha manifestações mais violentas, alguma coisa nesse sentido. Agora, a operação que começou ali com a investigação em supostos
corrupção, né, que começou ali investigando certos doleiros e chegou até a Petrobras. E recentemente, na quarta fase, né, foi citada o ex-presidente Lula e praticamente várias manifestações ocorreram em várias partes do país. O que vocês acham dessas manifestações? Há uma possibilidade de ter uma guerra civil no país ou não, professores? Eu acredito que as manifestações são legítimas, né? Cada um defendendo o seu lado e seus interesses. Obviamente, a oposição está se organizando e acredito que ela está tomando as ruas de alguma maneira, mas também existe um posicionamento por parte de defensores do governo que também estão tomando as ruas. Então, até o momento em que não se descambe para uma violência específica ou colocar em xeque o texto constitucional ou os direitos e garantias fundamentais, acho absolutamente legítimo que as pessoas possam se manifestar. Entretanto, esse vamos dizer assim, é um reflexo da nossa democracia. As liberdades que a gente tem possibilitam que as pessoas possam sair na rua livremente e se manifestar da maneira mais coerente possível. De fato, é importante enfatizar essa questão de que é um direito fundamental e ele pode ser exercido por qualquer pessoa, né? Inclusive é um tipo específico de direito fundamental que não demanda de grandes intervenções por parte do Estado, porque ele originalmente foi pensado como um direito de crítica em relação a determinadas medidas por parte do Estado. E o que a gente vive nesse momento, na verdade, é um teste em relação à resiliência, durabilidade das nossas instituições democráticas. Então, é importante que as manifestações existam. Desde 2013, a gente já vem observando uma série de manifestações. No início, elas não tinham um foco específico. No ano passado, isso passou a ter já um direcionamento, a pauta ficou mais nítida em relação, né, a uma crítica ao governo. E o que a gente acabou por observar nos últimos dias foi uma grande movimentação, que já havia sido estabelecida, já havia sido marcada antes, contra o governo, mas também uma resposta por parte do PT, dos movimentos sindicais, em relação aí a essas grandes manifestações que ocorreram. Agora, logo após, né, o ex-presidente ter sido indicado à Casa Civil, essa questão do juiz Sérgio Moro ter divulgado o teor, né, ter grampeado o telefone ali da ex-presidente, onde aparece a conversa, né, do ex-presidente Lula, e também em relação à Operação Lava Jato, vocês acham que é constitucional, é legal ou é inconstitucional, professores? Eu acredito que vazamentos seletivos de informações de uma investigação não deveriam ocorrer. Até porque a gente vive dentro de uma república e nos nossos direitos e garantias fundamentais deveriam ser, de fato, colocados, ter sido obedecidos de alguma maneira. Eu acho interessante, por exemplo, uma manifestação do ministro Teori no que se refere a essas situações em que há um vazamento seletivo. Ele fala, olha, temos que liberar absolutamente tudo. Aliás, estamos dentro de um processo transparente. E foi isso que ocorreu com a delação do Delcídio Amaral. Mas, de certa forma, não foi uma motivação, não houve uma intenção logo após a presidenta anunciar a nomeação, né, do ex-presidente Lula e, posteriormente, praticamente vazou, não, foi divulgada pelo Sérgio Moro. O que vocês acham? Mas isso. Foi isso legal que eu ou não? É isso que eu digo. O fato a gente deveria publicizar tudo, não coisas em específico. Então, o fato do ministro Teori ter falado, olha, a delação do Delcídio Amaral vai vir a público integralmente, as 254 páginas, já demonstra essa questão de transparência. Não 2, não 3, não 4, mas as 254. E cada um que tiver interesse em ler e se informar sobre a situação, que leia e se informe. A publicidade é um princípio que rege, em geral, o processo, os procedimentos, e em caráter excepcional você vai adotar o sigilo. Aqui, no caso, se você tiver uma investigação e nessa investigação o sigilo fizer sentido para dar continuidade à investigação, porque se você publicizar alguma coisa antes do procedimento, pode ser que você comprometa toda a investigação. Mas a questão se coloca aí que talvez esse grampo não tenha sido específico direcionado à presidência da República. O que a gente ficou sabendo é que foi uma espécie de efeito colateral de um grampo de uma outra pessoa, mas de fato, talvez tenha ocorrido um excesso, porque inclusive alguns dados pessoais, algumas conversas dos familiares do ex-presidente acabaram também sendo divulgados, e aí a gente questiona, né, se
direito de privacidade dessas pessoas, porque da figura pública o direito de intimidade e privacidade ele vai ser reduzido, mas dos familiares talvez não fosse o caso de ter essa divulgação. Agora também tem a comissão do impeachment, né, contra a presidente Dilma. Vocês acham que é legal, tem bases legais para essa instalação desse processo e até mesmo, né, muitos desses que fazem parte da comissão estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. O que vocês acham disso, professores? Eu acredito que, na verdade, agora é uma luta política. E, contanto que essa luta política não extravase a arena decisória, que no caso é o Congresso Nacional, não existe um golpe especificamente. Se a gente cumpre o texto constitucional, se a gente cumpre todos os procedimentos ali colocados e não há qualquer tipo de manobra para, de alguma maneira, deslegitimar esse procedimento, não existe golpe. O problema é quando a gente ultrapassa, transforma isso de maneira abusiva e coloca em xeque um cargo que é extremamente importante, que é da Presidência da República. Mas eu acredito que daqui para frente a gente vai viver um conflito entre governo e oposição, porque ficou muito claro quem está no governo, quem está na oposição e como eles vão se comportar daqui para frente. Então é articulação política para tentar deixar para trás essa situação de impeachment. O impeachment ele tem essas duas dimensões, que é essa dimensão jurídica, e a gente observou nos últimos tempos a discussão que foi feita no STF, uma discussão muito importante sobre qual é o rito a ser adotado no impeachment, mas tem inevitavelmente uma dimensão política, né? Aqui o ator principal que está sendo objeto de disputa é o PMDB. Ele vai ser o fiel da balança em relação ao impeachment, mas vivemos num sistema que é o presidencialismo. No presidencialismo não existe, como no parlamentarismo, momentos que você pode simplesmente desfazer o governo, convocar novas eleições. O que acontece? Nós somos desafiados a pensar agora novos mecanismos em que foi feita a manifestação democrática por parte das pessoas nas eleições, mas surge um momento posterior em que as pessoas não se encontram mais satisfeitas com o governo. O impeachment é o caminho, é o procedimento, e a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, procedimento dentro da lei. Por isso não se trata exatamente de um golpe. Porque mas você acredita que há uma antecipação, então, dos fatos? Que, na verdade, muito se fala em pedaladas fiscais, né? Que também é uma base para se instaurar um impeachment. O impeachment precisa de um fundamento, né? O fundamento é justamente, está sendo utilizado no início, foram essas chamadas pedaladas fiscais. Parece que outras informações passaram também a ser adicionadas, a questão da delação feita pelo Delcídio do Amaral e assim por diante, mas a preocupação é com a manutenção das instituições e, em específico, o cumprimento do rito do impeachment para que, eventualmente, no momento posterior, em um outro governo, e a gente preza muito pela estabilidade democrática e assim por diante, que se for o caso do descontentamento da população, isso também ocorra através do impeachment e não através de um golpe, porque o Brasil já aprendeu na sua história, em vários momentos históricos, isso, e a gente sabe que não é o caminho mais adequado. Agora vocês acham, né, a operação que já ultrapassou as fronteiras do país, né, chegou a 25ª fase aí da operação. Vocês acham que é um novo começo para o país ou ainda tem-se muito a combater a corrupção, professor? A minha opinião é que, na verdade, essa operação, assim como qualquer outra operação que busca coibir situações de corrupção, é válida. Entretanto, me deixa eu fico um pouco receoso quanto à deslegitimação das nossas instituições democráticas. Está muito na cabeça da população de que todos os políticos não têm qualquer tipo de posicionamento moral, ético ou até mesmo seguir os procedimentos constitucionais. Então, eu acredito que a melhor forma seria a gente não deslegitimar o nosso sistema democrático. Fazendo investigações, absolutamente natural. Entretanto, colocar em xeque a democracia em detrimento de uma operação, acho um pouco arriscado. O que você acredita, professor? De fato, mais uma questão que a gente precisa também tomar cuidado com a preocupação com a política. A gente não pode jogar fora, achar que vou fazer alguma coisa que é muito divulgada em senso comum, assim, de que todos os políticos são corruptos. De fato, a própria Lava Jato indicou que vários políticos de vários partidos estão sendo investigados, seja do PSDB, do PT, do PP e assim por diante. Mas acredito que a corrupção é um problema cultural no país e apenas a Lava Jato não vai ser capaz de fazer uma transformação
em toda a cultura do país. E muitos têm o Sérgio Moro como o patriota, ou mesmo o rei, né? Que vai salvar ou até mesmo livrar o país da corrupção. Você acha que... Mudanças culturais, elas demandam várias gerações e vários acontecimentos históricos. Isso talvez possa ser o início de uma mudança cultural no país, mas a corrupção ela não é feita só por essas grandes empreiteiras ou por esses políticos. A corrupção também está no dia a dia. Então, se essa ação eventualmente se a Lava Jato vai ter condições de mudar toda a cultura nacional, eu tenho aí alguma dúvida, eu sou um pouco cético em relação a isso, mas talvez possa ser um começo de alguma coisa, de alguma mudança. Agora, a questão da delação premiada, né, que muitos estão recorrendo, né, aqueles que são réus na Lava Jato, vocês acreditam que coloca em xeque a operação, até mesmo a veracidade dessas informações, ou até mesmo que possa ter motivações políticas ou não? Acredito que no início não existia uma regulamentação específica para a situação da delação premiada, muitas vezes não existia um embasamento constitucional, mas depois da manifestação do STF homologando boa parte dessas delações, acredito que o nosso Tribunal Constitucional deu subsídio para a manifestação através da delação premiada. Mas claro que em diversas situações a gente acaba colocando em xeque a manifestação dessas pessoas. É só observar, por exemplo, a delação do Delcídio do Amaral. Ele se manifesta sobre vários momentos que ocorreram durante toda a sua carreira política, começando lá no governo FHC e indo até o segundo governo Dilma. Então era uma pessoa que estava por dentro do poder. E ele conta algumas situações que parecem mais literatura do que especificamente algo que pode caracterizar como um ilícito. Uma das questões da delação, e salvo engano tem uma lei de 2013 que regulamentou isso no âmbito penal e tem uma discussão no âmbito administrativo para os acordos de leniência, que seria o correspondente às delações premiadas. Uma das questões que se coloca em relação à delação premiada é que ela não pode ser apenas fruto da imaginação e da fantasia daquela pessoa que está delatando. Porque aqui há um agir estratégico, necessariamente pela pessoa que está fornecendo aquelas informações. Em troca de uma diminuição da pena, eu forneço informações, mas eu preciso ter minimamente condições de provar aquilo que eu estou falando. Do que a gente teve acesso até agora, que foi específica a delação do Delcídio, ele tentou mostrar, ele tentou comprovar através de passagens, através da agenda, de encontros, todas as coisas que ele estava falando. Então, algumas coisas dessas delações vão ter alguma robustez, outras não. Mas também é importante lembrar que, através das delações, o Eduardo Cunha também passou a ser investigado. Então, foi a partir das delações lá no início da Lava Jato que chegaram até aí o Eduardo Cunha, as questões lá de 5 milhões, 8 milhões de verbas do navio sonda, não sei quantos milhões na Suíça e assim por diante. Então, precisa ter uma faticidade, precisa ter uma dimensão de comprovação fática. Não basta a pessoa sair falando à torta direito, aquela pessoa cometeu tal crime, se ele não consegue comprovar. Então, para ser homologada a delação e para ela ter alguma consistência, precisa disso. A questão é que elas acabaram por funcionar e elas partem de uma estratégia que você precisa dedurar, por assim dizer, aquela outra pessoa. Como seria esse processo de dedurar, professor? Você pega o próprio caso do Delcídio, em que ele passou a falar que o Lula era o grande, essa é uma das últimas notícias que a gente recebeu, que o Lula era o grande responsável por todo o esquema. Não basta ele pura e simplesmente falar que o Lula era responsável, ele precisaria ter algum tipo de comprovação de que efetivamente ele que estava coordenando todo o esquema. Tá certo, obrigado pela participação dos senhores aqui, foi um prazer. Pena que o tempo passou muito rápido, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professores, pela presença no Debate no Brasil. Agradecemos a você que está nos assistindo e acompanha estes e outros programas no site da tvcampus.unibrasil.com.br ou no YouTube ou na TV Campus. Até a próxima.